Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Por toda a oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Amém. Senhor, nós queremos penetrar na tua palavra. Amém. Queremos conhecer a ti por meio da palavra. Amém. Senhor, por isso leva-nos ao Espírito. Amém. Não queremos apenas entender com a mente, mas queremos experimentar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nas tuas palavras. Amém. Toda a riqueza que o Senhor tem para nós. Amém. Senhor, se dispensa para nós nesse momento. Amém. Abençoe os que estão aqui presencialmente. Amém. Abençoe a todos que vão assistir esse vídeo também. Amém. Senhor Jesus, amém, o que nós mais queremos, Senhor, sim, é que o Senhor deposite a tua palavra em nós. Amém. Faz essa obra, Senhor. Sim. Faz a tua obra em nossa vida. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Hoje é dia 13 de julho de 2023 e a gente está dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Mateus. Estamos no capítulo 17. Na última semana nós vimos que Jesus subiu ao monte e levou 3 discípulos seus a esse monte, Pedro, João e Tiago, e ali diante deles houve uma transfiguração de Jesus. E Jesus se transfigurou e revelou a sua divindade de uma maneira bem aberta, bem clara para eles. E ali apareceram também Moisés e Elias falando com o Senhor. Nesse momento, o Senhor revelou toda a sua divindade ali. Era como se fosse o Senhor vindo no reino que há de vir. Quando o Senhor vier no reino que há de vir, virá com toda a glória. A primeira vinda do Senhor é uma vinda, podemos até falar assim, discreta, né? Porque o Senhor veio como um homem, na figura de um homem, não reivindicou nada, não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura até, não teve uma vida requintada, pelo contrário, uma vida humilde, foi desprezado, um homem normal. Mas agora na sua segunda vinda, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, ascendeu aos céus e o Senhor voltará. Na sua segunda vinda ele virá com toda glória, com todo poder, com toda a majestade, e aí o seu reino será manifestado, e aí toda a terra, todas as pessoas verão que o reino é de Deus, o reino é do Senhor. O Senhor vai acabar com essa usurpação do inimigo, o reino das trevas não mais terá lugar. Então o Senhor vem tratar com todas as coisas negativas, estabelecerá o seu reino milenar, que ainda terá como cenário essa terra, mas de uma forma restaurada, tá certo? Porque nós falamos alguma coisa, o leão vai pastar com o boi, não vai comer o boi, vão pastar junto, uma criança pode pôr a mão na toca da áspide, da serpente, não vai ter problema nenhum. Então, eu imagino assim que esse lugar, essa terra, apesar de toda a obra de destruição do homem, o homem é destrutivo, não é? Então, mas de toda essa obra, essa terra ainda vai ser restaurada, vai ser assim, renovada, vamos falar. A própria criação vai ter uma libertação. Então esse é o anelo de toda a criação. Toda a criação. Então, hoje o leão está fadado a comer a zebra e por aí. Mas aquele dia ele mesmo vai ser libertado disso e não vai ter mais essa predação. É isso? Então, nós tivemos ali no alto monte que o Senhor levou esses discípulos uma pré-estreia, né, como eu falei, do reino milenar. E aí o Pedro ficou empolgado com a presença do Elias, do Moisés, figuras que ele admirava, né, do Antigo Testamento e tudo mais. E ele falou, que é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, colocando todos no mesmo nível.
Mas logo que ele falou isso, como que sendo interrompido, veio uma luz, uma nuvem luminosa e uma voz do céu que disse o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o filho amado de Deus é Jesus, é o Cristo. Amém. É nele que o Senhor se compra. Ele é o centro de toda a obra de Deus. Ele tem a primazia. Amém. Ninguém tem o mesmo nível que o Senhor Jesus. Ninguém Amém. Tem. Então, toda a obra está centrada em Jesus. Amém. Moisés teve a sua porção? Sim, trouxe a lei. O profeta Elias trouxe a sua porção também? Sim, trouxe a palavra de Deus para que as pessoas se voltassem para o Senhor, etc. e tal. Mas tudo isso era visando a vinda de Cristo. Tudo isso era visando a pessoa de Jesus. São coisas que eram sombras, eram figuras do próprio Jesus. E Jesus veio. Então agora, qual que é o centro de tudo? Jesus. A ele ouvir. E eles caíram de bruço e não viram mais Moisés e Elias, e também o Senhor já saiu daquela transfiguração, né? Voltou a sua compleição normal, né? E que ele se apresentava ali. E aí o que aconteceu? Ninguém mais viram, a não ser Jesus. Então, é uma dica para nós, né? Quem nós temos que ver? Jesus. O que nós temos que valorizar? Jesus. Moisés não tem o nível de Jesus. Elias não tem o nível de Jesus. Milton não tem o nível de Jesus. Certo? Pessoa que você mais ama não tem também o nível de Jesus. Pessoa mais espiritual que você conhece não chega no nível de Jesus. Então, Jesus, ele é inigualável. Amém. O nível dele, vamos falar assim, hoje, é superior a tudo. Inclusive, isso acontecia lá no tempo que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Alguns estavam colocando anjos no mesmo patamar que Jesus. E aí, Paulo escreveu aquela carta aos Colossenses, mostrando que Jesus tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele está acima de todas as coisas. Até queria ler aqui um trecho de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1 fala assim, a partir do versículo 1, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Estes últimos dias correspondem ao tempo que o Senhor se encarnou e veio à terra, tá? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Não tem nenhum nome que esteja no nível de Jesus, no nome de Jesus. Então aqui anjos, sejam os rebeldes, sejam os que seguem o Senhor, que são obedientes ao Senhor, nenhum tem a estatura de Cristo, tá certo? O Senhor está assentado à direita da majestade nas alturas. À direita do rei, isso é uma figura que na antiguidade era assim, o rei, à direita do rei tinha aquele que o rei queria honrar. Na mão direita do rei, ele usava um anel chamado sinete. Esse sinete é que ele selava as ordens, tá certo? Então você veja, estar à direita do rei, estar na mão direita onde está o sinete do rei. É isso por isso que é um lugar de honra, é um lugar especial.
Então, o Senhor Jesus está à direita do Pai na majestade, nas alturas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa visão de Pedro, João e Tiago marcou, sem dúvida, a vida deles. E nós lemos, mas eu gostaria de ler novamente com vocês, 2 Pedro, Pedro relatando esse episódio na sua carta. Ele escreveu 2 cartas, na verdade. Então, na sua segunda carta, ele fala desse episódio que ele teve no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, Pedro está falando sobre o poder, sobre a vinda do Senhor, que o Senhor vem na sua glória e tal, mas ele não está inventando isso, ele não está seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Isso também ele deve estar falando porque naquele tempo surgiram algumas pessoas se dizendo autoridade também, como os apóstolos e tal, e escrevendo algumas coisas que não tinham nada a ver, certo? Surgiram muitos escritos que eles queriam falar que era de autoria dos apóstolos e tal, mas não tinha nada a ver, eram fábulas. Isso teve também, pessoas escrevendo fábulas, escrevendo conto, e assim vai. Seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, olha aqui, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, perceba que naquele momento, no monte, o Senhor mostrou a sua majestade. Não era assim que o Senhor andava entre as pessoas, era? Mostrando a sua majestade? Não, não era. Pelo contrário, o Senhor se fazia servo das pessoas, curava as pessoas iam até ele curava, ele atendia, ele respondia, tá certo? Lembrando que o Senhor Jesus precisou que alguém o indicasse para aqueles que foram prender Jesus, precisou de alguém como Judas para mostrar quem que era Jesus. Por quê? Misturado com os outros, é um homem qualquer, entendeu? Então, quando chegou lá, vamos prender Jesus aqui, quem que é Jesus? Aí o Judas já tinha combinado, né? Naquele que eu der um beijo, é ele. Então, foi lá e beijou Jesus. E com um beijo, ele traiu Jesus. Tá certo? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com os beijos. Senhor Jesus. Não. Vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Senhor Jesus. Então, fomos testemunhas oculares da sua majestade. A única coisa que eu quis dizer é que precisou mostrar quem é Jesus, porque não tinha nada de especial na aparência dele, ele não andava mostrando a sua majestade, mas esse foi um episódio especial para mostrar para aqueles 3 lá, né? E aí o versículo 17 fala, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então é isso. Pedro ficou marcado por essa visão e aqui ele está dando testemunho dessa visão. Voltando agora para Mateus 17, nós vamos prosseguir, versículos 9 a 13, eu vou ler agora. Ok? Ó Senhor Jesus, vamos lá. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, versículo 9, né? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Desceram do monte e Jesus falou: não contem essa visão para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, guarde para vocês. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Se vocês falarem, espera até que haja a ressurreição. E aí que eu quero falar algo interessante, irmãos. Muitas coisas o Senhor falou para os seus discípulos, mas ele falou assim: ó, vocês não vão entender bem tudo agora, mas um dia o Espírito vai mostrar todas essas coisas. Por que o Senhor falou dessa maneira? A explicação é a seguinte: enquanto o Senhor Jesus estava com eles, o Senhor Jesus não estava neles. Está dando para entender? Enquanto o Senhor Jesus, em carne, estava com eles, o Senhor Jesus, Espírito, não estava neles. E essa é uma virada muito importante. Vamos ler João? João 14, ou 14, versículo 16. O Senhor estava com eles e estava conversando com eles e falando essas coisas. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Tá, o Senhor falou de outro Consolador. Então, quem era o Consolador? Ele mesmo. Confere? Ele mesmo, né? E aí ele falou, o Pai vai dar outro Consolador. Então, ele mesmo está ali, ele é o Consolador entre eles. Mas depois o Pai vai dar, guardem isso no coração, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que palavrinha boa, não? Jesus em carne pode estar para sempre com eles? Não. Mas o outro Consolador pode. Amém. Então ele está falando, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar outro Consolador que não vai largar de vocês. Aleluia. Certo? Certo. Você vai para o banheiro, ele vai junto. Você vai para a escola, ele vai junto. Você vai trabalhar, ele vai junto. Você está no trânsito, ele está junto. Ele vai estar para sempre convosco. Amém. Quem é esse outro Consolador? Versículo 17 é uma explicação. O Espírito da verdade, ou também pode ser Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora, enigma. Vós o conheceis. Mas peraí, o senhor está falando que vai dar o outro Consolador. Como que eu conheço? Ele está falando, vocês conhecem ele. Como que eu conheço se não foi dado ainda? Vós o conheceis, por quê? Ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com eles? Jesus. E quem estaria neles? Jesus. O outro Consolador. Mas aí já seria o outro Consolador, que é o Espírito da verdade. Senhor Jesus. Tá certo? Oh, Senhor Jesus. Então, Jesus andando com eles é o Consolador. Jesus passando pela morte, pela ressurreição, se tornando o Espírito que dá vida, é o outro Consolador. Amém. E agora, onde que ele vem? Habitar em nosso Espírito. Daí ele pode sair? Não pode. Ele pode se ausentar? Não.
estará para sempre Amém. conosco. Amém. Por isso o Senhor fala no 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Então a ida do Senhor, se a gente for ler o capítulo todo, o Senhor estava falando que ia partir e tal, mas ia retornar. A ida era a sua morte e o retorno era a sua ressurreição como Espírito que dá vida. Amém. Amém? Aleluia. Está claro? Tá claro. Amém. Só quero usar mais um versículo aqui para a gente entender esse negócio de Espírito que dá vida. João 15, a gente vai voltar, João não, João? 1 Coríntios 15, a gente vai voltar para João, tá? 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 45. Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Isso a gente lê lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, tá? O último Adão, não sei se vocês entendem aqui, quem é o último Adão? É Jesus. Ele veio para pôr fim ao velho homem, Adão. Entendeu? Por isso que ele é o último Adão. Porém, esse que está na... Não sei, alguém tem outra versão? Tem aqui, ó. aqui tem. Como que está aí na sua? Fala. Vou ler 45, tá? Isso. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é o espírito vivificante. Tá, não melhorou muito, não. Não, porque aqui fala assim: o último Adão, porém, é espírito vivificante. Na verdade, esse não tem. O verbo regente é o mesmo verbo do foi feito. Uau! Então, o certo seria: o último Adão, porém, espírito vivificante. Deu para entender? Então, eu falo assim: o Humberto se tornou professor do Senai. É isso, né? O Milton também professor do Senai, também se tornou. O se tornou está implícito. Certo? Também justifica. Também, qual que é o verbo que está aí? Se tornou, né? Então, o Milton também professor do Senai, também, ou falar assim, o Milton também é o quê? Se tornou professor do Senai. Acho que ficou melhor assim, né? Então tá. É a mesma coisa aqui. O primeiro homem foi feito alma vivente. O primeiro Adão. O último Adão, espírito vivificante ou espírito que dá vida. Esse na verdade, não tem. Deu para entender? Então, qual que é o verbo que está regendo aqui? Foi feito. Ou tornou-se. Tornou-se espírito que dá vida. Então, isso implica que Jesus, o último Adão, mas ele tornou-se espírito que dá vida. E hoje ele entra em nós como espírito da vida, ou o espírito da realidade, ou então o outro Consolador. Amém. Tá bom? Amém. Jesus. Glória Então, o Senhor estava com eles, mas o Senhor, a partir do momento que morreu, ressuscitou, tornou-se espírito, agora está neles, naqueles discípulos. Isso muda? Muda muito. Então, vamos lá, capítulo 16 de João. Às vezes eu acho que eu dou um nó em vocês, mas acho que é eu mesmo que dou um nó em mim mesmo, não é? A gente chega lá. Né? Capítulo 16, versículo 12. Olha o que o Senhor fala aqui. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 25.
Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então, o Senhor está falando no versículo 12, né? Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não conseguem suportar agora. Por quê? O Espírito não estava Eles precisavam ter o Espírito Amém. habitando neles. E o Espírito nos traz capacidades que o homem natural não tem. Aleluia. Ok? Coisas espirituais, eu não sou capaz de tocar no meu velho homem, no meu homem natural, no meu ser não espiritual, vamos falar assim. Por isso que muitas pessoas não entendem nada e nunca vão entender se não se converter ao Senhor, se não receber o Senhor e se não usar o seu espírito. É uma questão de inteligência. Não é, não é. Tem pessoas que você fala assim, não, esse vai entender, esse cara é inteligente. Mas se ele não tem o espírito não revela, é isso mesmo. Ele não tem essa capacidade espiritual. Ó Senhor Jesus. Então vamos ver, 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios 2, 14. Olha, ele fala aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Eles São loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Precisa do quê? Do Espírito exercitado, do Espírito funcionando para discernir. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso aqui é bom ficar. O homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual discerne, tá? Então, essa é a situação, porque o Senhor falou, não adianta se contar isso aí, não adianta você falar nada. Depois que houver a ressurreição, aí os que crerem em mim vão receber o Espírito e aí eles vão entender. Amém. Amém? Assim como hoje nós lemos isso aqui, não é verdade? E espiritualmente nós aceitamos, nós recebemos, nós estamos até desfrutando e querendo que venha esse dia novo. Né? Tá certo? Ó Senhor Jesus. Então esse é um ponto, voltando para Mateus 17. Por isso, irmãos, é importante a gente exercitar nosso espírito, tá? 17, versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E olha o que o Senhor respondeu. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as... Então Elias virá. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E agora, ele virá ou já veio? O senhor falou que ele virá e falou que ele já veio também. Então, qual que é a situação? Aí ele fala, eu declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Será que eles estão certos ou estão errados? Acho que eles estão errados. Eu acho que eles estão certos. Eles estão meio certos e meio errados. O que eles estão falando a respeito do Elias está aqui em Malaquias. Hoje nós vimos Malaquias, né? Por isso. Mas não é aquele trecho, é outro trecho. Malaquias 4, Último livro. último livro do Antigo Testamento. Exatamente. Mateus 2. Achou, né? Nada não. Filmagem não vai entender nada. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E agora? Elias veio? Virá? Ou não sabemos? Elias veio na pessoa de João Batista. Então o Senhor falou, Elias virá. Mas ele já veio também, não reconheceram. Ele sofreu na mão dos homens, foi morto e tal. E aí os discípulos entenderam que era a respeito de João Batista que ele estava. É verdade. O João Batista veio, vamos ler alguns versículos agora aqui, ó. Lucas capítulo 1. Ó Senhor Jesus. 1:13. João, Lucas 1:13 até o 17. E olha o que é falado aqui, é parecido com o que Malaquias profetizou, né? Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Não é aquilo que Malaquias falou? E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, como Malaquias falou, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, essa profecia de Malaquias, aqui o anjo está repetindo para Zacarias, falando para Zacarias, e falando que João viria no poder e no espírito de Elias. Elias, ele é o representante dos profetas, tá certo? E o Zacarias, lembra que o Senhor também falou, dos nascidos de mulher, ninguém há maior que João. Mas o menor no reino dos céus é maior que João. Por quê? Ele veio para anunciar o Senhor Jesus, mas ele morreu antes, e ele não entrou nessa turma aqui. Quando o Senhor falou assim, ó, ele está convosco e estará em vós. O João Batista só esteve com ele, mas morreu e não recebeu o Espírito depois que o Senhor ressuscitou, né? Mas ele veio no Espírito de Elias. Está dando para entender? Isso não quer dizer reencarnação de Elias, não é isso, tá bom? Ele veio como um profeta com o poder e o Espírito como Elias tinha. seria igual a Elias, né? Alguém como Elias. Ele não era Elias, mas estava ali no poder, numa função parecida de Elias, tá? Lucas 11:18. Ninguém falou nada disso, mas eu já me adiantei nessa questão de reencarnação. Eu estava pensando também. Então fiz bem de falar, né? Eu ia perguntar se também fala. O que eu falei? 11 e 18. Lucas. Lucas 11:18? Será que é esse mesmo? Não. Está estranho aqui. Vamos ver aqui, ó. Se eu peguei a referência certa. Não tem problema. Vamos lá. Eu acho que eu errei o livro, desculpa aí. Deixa eu só confirmar. Se não, fica esses versículos mesmo, que mostra que Elias veio antes da primeira vinda do Senhor Jesus, na pessoa, no João Batista como representante de Elias, vamos falar assim, tá bom?
Senhor Jesus. Na verdade, esses versículos que eu anotei aqui só estão falando a respeito do João Batista, que ele veio e sofreu, tá bom? Então, por exemplo, na verdade é Mateus 11, 18. Fala assim, pois veio João Batista que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Então, porque o Senhor falou, o Elias veio, sofreu nas nossas mãos. Então, só para mostrar aqui, é Mateus 11, 18, não é Lucas. E também Mateus 14, de 3 a 12, onde fala o seguinte, Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere. É aquela história que, por fim, o João Batista teve a cabeça cortada. Amém? Se vocês quiserem anotar, é 14, 3 a 12. E a segunda vez que Elias vai aparecer, aonde? Nós até vimos na semana passada. É, isso mesmo. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Não fala nem o nome de Elias aqui, mas dá a entender que seja ele, né? Nós vimos isso na semana passada. 11, 3 e 4 fala assim, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, quanto tempo é também? 3 anos e meio. Lembrando aqui que o ano judaico é de 360 dias, tá? São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, uma dessas duas testemunhas é Elias. E eles vêm exatamente quando? Às vésperas da volta do Senhor, da segunda vinda do Senhor, quando o Senhor vem em glória e majestade. Então, percebe, tem um cumprimento da profecia de Malaquias na primeira vinda do Senhor Jesus, tá certo? E tem um cumprimento aqui na segunda vinda do Senhor Jesus. Às vezes, as profecias elas têm mais de um cumprimento parcial e um cumprimento pleno, total, tá? E esse aqui é o cumprimento total. Então, quando o Senhor veio a primeira vez, veio João Batista, no poder e no espírito de Elias. Quando o Senhor virá na segunda vez, vem Elias, tá certo? Como uma das duas testemunhas. E aí o Senhor vem em glória, e honra e poder, toda a majestade. Amém? Elias e Moisés, né? Aqui são Elias e Moisés, mas aqui está cumprindo a profecia a respeito de Elias, né? Então, Elias virá, por isso que o senhor falou, Elias já virá e Elias já veio. Tá certo? Está resolvido isso? O Senhor não mente, né? O Senhor falou que já veio, já veio. O Senhor falou que virá? Virá. Tá certo? Por exemplo, na Bíblia tem a profecia, eu só vou citar, só para a gente entender. Dá licença um pouquinho. Profecia a respeito do anticristo. A profecia lá em Daniel fala a respeito desse anticristo. A profecia parcial já se cumpriu antes da vinda do Senhor Jesus, lá por 160, se não me engano, antes de Cristo, com a vinda de um fulano chamado Antíoco Epifânio. Não está o nome na Bíblia e tal, mas tem a profecia a respeito dele. Ele era um rei lá enfesado, que queria conquistar terras, etc. e tal, e ele conquistou a sua posição com intrigas. Ele não era da nobreza, mas conquistou com intrigas. Isso mostra como são as características do anticristo, tá? E essas características se cumpriam, algumas delas se cumpriam nesse tal de Antíoco Epifânio.
E ele fez guerras ali na Palestina, tal, conquistou, foi derrotado, às vezes ele ficava bravo e ia, como é que fala? Ia descontar em quem? Ele ia descontar nos judeus lá em Jerusalém, entendeu? E ele invadia Jerusalém e ele sacrificava porcos no santuário, certo? Para profanar o santuário, o templo físico lá do Antigo Testamento ainda. Então ele era um tipo do anticristo. Mas essa profecia, então, se cumpriu ali. E agora vai se cumprir cabalmente com o anticristo que virá. E aqui no Apocalipse 11, que nós lemos, é o que fala aqui, ó, versículo 1, né? Fala, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, esses gentios, como eu falei já outrora, está incluído aí o anticristo, está incluído o falso profeta e os que seguem o anticristo, o falso profeta. E, por fim, ele vai colocar uma imagem dele lá dentro do templo, no lugar santo, no santo lugar, no santo dos santos. Ele vai colocar lá a imagem dele. E a imagem dele vai falar. Certo? Então, muitos vão adorar o anticristo, que é chamado de a besta. Ok? Então, como eu disse, tem o cumprimento lá da profecia do anticristo com Antíoco Epifânio, isso já aconteceu, e vai ter o cumprimento pleno com o anticristo no final dessa era. Amém? Amém. Então, para a gente entender que às vezes as profecias têm dois desdobramentos. Ou tem. Não fala que Jesus vai vir na terra dele mesmo, ou vai vir quando a segunda vinda dele? Cristo? É. Cristo vai vir para todos nós. Vai. Isso. Mas ele vai estabelecer o trono dele lá em Jerusalém, vai. E ali vai. É porque lá é o lugar da terra dele mesmo, né? É. Mas toda a terra será dele daí. É, tudo é dele. Mas ali ele vai ter uma. Criou, tudo foi. Porque ali até aqueles que eram contra o Senhor vão ver o Senhor e vão invocar o nome do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Então, essa questão já falei, né? Vamos ver os versículos 14 a 21 de Mateus 17. Ó Senhor Jesus, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. Alguns dizem aqui epiléptico, né? E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Na Bíblia de vocês também deve estar entre colchetes, o versículo 21. Sabe o que significa isso? Significa que nem todos os manuscritos encontrados trazem esse versículo. Tá? Ok? Não tem problema de estar aí. Então não é original. Não.
é apenas um alerta. Nem todos os manuscritos trazem. Original. Do original. Em grego trazem esse versículo. Tá bom? E aqui, o que o Senhor está mostrando aqui? Aqui eu vou falar de uma maneira bem sucinta. Um pai chegou e ajoelhou-se diante do Senhor. Um pai preocupado. Um pai amoroso, um pai desejoso que o seu filho fosse liberto das mãos do demônio. Estava endemoniado, estava epiléptico, estava lunático. Às vezes o demônio levava a cair no fogo, cair na água. Enfim, uma pessoa endemoniada pode ficar descontrolada, perder o controle. Então, por isso que a gente não pode permitir que o demônio se aposse das pessoas, nem de nós, nem de ninguém, né? E o que a gente pode fazer de efetivo nessa questão? Levar as pessoas ao Senhor, levar as pessoas a orarem, levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente insiste bastante lá, né, Milton? Vamos invocar o nome do Senhor, invoquem. Lá na Parev, a gente fala para eles, invoquem o Senhor, invoquem sempre. E nós também devemos invocar, irmãos, né? Quando nós invocamos, você acha que os demônios vão ficar por aqui? Ó Senhor Jesus, nós estabelecemos aqui, venha o teu reino, né? O Senhor reina aqui, onde eu estou invocando o nome do Senhor, o Senhor tem que reinar. Esse lugar tem dono. Esse lugar tem dono, Jesus é o Senhor. Amém. Então, esse pai estava sofrendo. É uma situação admirável. Ele procurou ajuda. Procurou ajuda de quem primeiro? Dos discípulos. Mas os discípulos não conseguiram ajudar. E aí, ele se aproximou do Senhor e adorou o Senhor, se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, tenha dó de mim, compadece-te de meu filho. Porque ele é lunático. Esse compadecer, irmãos, é aquela palavrinha que a gente falou em alguma ocasião aqui. Splankinizomai. Certo? É uma palavra grega, uma palavra... A palavra splanquino já tem no português. Essa aqui é a região esplâncnica, certo? O abdômen, onde tem aqui intestino, e vai por aí. As entranhas, né? Nossas entranhas aqui, é a região esplâncnica. O médico fala isso normalmente, tá? Então, o que significa isso? Os nossos sentimentos, a gente fala coração, não é? Eu não sei a partir de quando que entrou o coração, mas na verdade os antigos usavam o esplâncno para dizer que é o coração. Eu tenho compaixão de você, eu tenho um sentimento profundo por você que sai das minhas entranhas, entendeu? Que é daqui. Pode ver quando você vai fazer por exemplo, meu filho ia fazer vestibular, começou a ter dor de estômago, aí ele chegou no médico lá, doutor, ele está com dor. Você vai fazer vestibular? Eu vou. Então é isso. Entendeu? Porque já fica nervoso. Falou, nessa época aqui começa a aparecer os jovens que vão fazer vestibular, tudo com dor no estômago, com dor na barriga, tal. Olha que coisa. Então, a gente fala, nossa, me deu um frio na barriga, né? Passou por alguma coisa, tal. Então, é isso que quer dizer compadecer. Quando ele falou, compadece-te de meu filho. E o Senhor realmente se compadeceu. Amém. As entranhas do Senhor se moveram, se contorceram, se apertaram. É um sentimento, o significado é um sentimento profundo e real de Cristo. Amém. Pela humanidade, pelos homens. Então o Senhor pôde sentir a nossa dor. O Senhor pôde sentir a dor daquele pai, o anseio daquele pai, tá certo? E em outras ocasiões fala do compadecer-se. Mateus 9 fala que o Senhor viu as pessoas aflitas como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor se compadecia delas. Lembra disso?
é o tal do Splunk News Online. Certo? Então, é os sentimentos profundos do Senhor pela humanidade, por nós. Hoje, um termo que tem sido mais usado recentemente é empatia, né? Conhece esse termo? Empatia? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Você não está com aquela doença, mas você se coloca no lugar dela e começa até a reproduzir no seu organismo alguma coisa como se fosse a pessoa mesmo, entendeu? Às vezes você vai ficar triste, você vai ficar ansioso, até porque você está se colocando no lugar da pessoa. Isso é empatia. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor teve empatia com os homens. O Senhor não tinha nada desses problemas, né? Mas tinha empatia. Amém. E aqui o Senhor expulsou o demônio. Sim ou não? Sim. Então aqui mostra que o Senhor tem autoridade. Alexandre, aqui quando fala, Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ele quis dizer que se a fé poderia já ter tirado o demônio, né? Sim, É isso, né? O Senhor estava assim, desejoso que eles tivessem crescido um pouco mais, né? Mas eles não cresceram ainda, tá certo? Mas a gente vai ver, não. Vocês podem ler lá em Atos, eles fizeram muitas coisas no nome do Senhor, tá certo? Expulsaram demônios, curaram pessoas, até mesmo ressuscitaram pessoas. Então a fé, acho que cresceu um pouco, né? Depois. Mas aí o que acontece? Lembra que nós falamos? O Espírito ainda não estava dentro deles. Tá? Eles estavam vivendo um momento de transição. Mas quando o Espírito entrou neles, aí a coisa fluiu mais. Tá? O Espírito dentro de nós também deve nos levar a crescer na fé. Na fé também. Isso aí. Então um dia o Senhor vem e vai estabelecer o seu reino, vai acabar com os demônios, vai acabar com toda a farra de Satanás. Tá certo? Vamos ler, né? Apocalipse 11. Hoje nós estamos lendo Apocalipse 11, né? 11 e 15 dessa vez, tá? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então agora, nessa ocasião, o reino do Senhor vem com tudo. Outra coisa que nós podemos falar. O Senhor falou, arrependei-vos porque está próximo do reino dos céus, não falou? O reino dos céus veio? Veio. Estamos vivendo o reino dos céus em realidade. Mas a manifestação do reino dos céus, onde vai acabar com toda essa farra dos demônios, Satanás, é nessa ocasião. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí o reino milenar e já entra na eternidade com o reino do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí acaba toda essa coisa de demônio, essa coisa de possessão, etc. Então, outra lição que a gente tem que tirar daqui é crescer em vida, né? Crescer na fé. A nossa fé precisa crescer. O Senhor falou, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você falaria para o monte, passa-te daqui para colar, e ele passaria. Mas, se tivermos essa fé, um dia nós vamos ter, irmãos, uma fé crescida. E aí, aqui fala, né, no versículo 20, nada vos será impossível no final. Por quê? Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Certo? Aleluia. Então, eles precisavam crescer na fé. E nós? Também precisamos crescer na fé. Amém. Vou ler o versículo 22, 23 e a gente vai encerrar aqui.
Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Já tinha falado isso em outra ocasião. Está falando de novo. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Só ouviram a primeira parte de novo. A questão da morte é muito palpável para eles. Mas a questão da ressurreição, não. Então, quando o Senhor fala ressurreição, é a mesma coisa que tocar, como alguns diziam, né? Tocar Beethoven para as vacas, né? Dona? Já tem um monte de vaca. Tocou Beethoven, música clássica para elas, né? Não adianta, né? Tocar Beethoven para as vacas. Não adianta. A leiteria tocava. A leiteria, tipo leite de porco. Então as vacas estavam bem, essas vacas. Tem que dar banho, tem que ser uma música lenta, assim, calma. A leite, mas lá não tinha isso. Mas se tocar Roberto Carlos, talvez elas não façam diferença. Como que chamava aquele da rádio mesmo que meu pai colocava lá? Garcia. Garcia, bom, é Garcia. Então, isso que é qualquer coisa lenta, né? Mas aqui eu quero reforçar o seguinte: o Senhor estava tomando o caminho da cruz. Sim. O Senhor estava mostrando que ele tinha que passar por isso por causa de nós. E ele fala: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Meus irmãos, quem que entregou Jesus nas mãos dos homens? Foi Judas? Não. Também, né? Aparentemente sim, né? Mas quem entregou? O próprio Pai. Deus amou o mundo De tal maneira maneira que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê que se o Pai não entregasse, alguém poderia pôr as mãos em Jesus? Se não fosse algo da vontade de Deus, alguém poderia pôr a mão em Jesus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então isso é o amor de Deus. Obrigada, Senhor Jesus. O Pai eterno que fala, né? Isaías 53. Eu vou ler todo o capítulo. Espero vocês acharem. Vou até tomar uma água aqui. Respirar fundo. A minha é página 982, não sei se é igual. Moça, ela não vem, nós estamos lendo Jeremias, lembra? Antes do que a gente está lendo. Onde você está aí? Está aí, Mateus. Onde você está aí? Isaías 53. 3. 53. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Por favor. Espera aí. Deixa eu me preparar. Dá calma nessa hora. Vai, dona Lúcia, vamos curtir, hein? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele
foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor Jesus. Ele será entregue nas mãos dos homens. Amém. É isso que fala lá. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Amém. Então, versículo 11 fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, então, o Senhor se entregou por nós. Amém. O Senhor se deu por nós. Amém. Esse é o caminho da glória. Caminho da glória é sofrer, é morrer. Mas o que vem depois, que os discípulos ficaram tristes, mas não entenderam, não estava ao alcance deles a questão da ressurreição. Mas a ressurreição vem. Irmãos, o Senhor está querendo mostrar para nós também que esse é o caminho da glória para nós. Amém. Nós podemos sofrer hoje, nós podemos ter muitas dificuldades hoje, mas se nós seguirmos esse caminho, nós podemos morrer no nosso ego, morrer na nossa vida da alma, mas ter uma vida de ressurreição com o Senhor. Amém. Amém? Amém. E aí, nessa vida de ressurreição, nós temos o Espírito da realidade. Amém. E aí o Senhor pode falar muitas coisas para nós. Amém. Amém, irmãos? Ficamos por aqui então.